Esse é o Spring de cartas, um dos movimentos mais famosos e legais com cartas de baralho. Nele, as cartas são jogadas de uma mão para a outra, formando uma espécie de... sei lá como é que chama isso. De qualquer forma, quantas horas você acha que uma pessoa comum, sem experiência, levaria para aprender totalmente do zero? Será que eu consigo? Será que eu... Não, vai lá. Será que eu consigo aprender essa manobra em menos de 2 horas? É isso que descobriremos, começando em 3, 2, 1... Bora! Primeiro, quero tentar descobrir sozinho sem olhar nenhum tutorial. E vou usar um Copag baratinho, porque isso aqui deve zoar as cartas. E eu não sou trouxa de ficar estragando baralho cara à toa. E esse aqui seria o momento perfeito em que eu mandaria umas manobras legais pro vídeo. Mas como eu não sei, finge que esse daqui sou eu. De alguma forma eu preciso apertar os dedos e fazer as cartas pularem pra minha mão. Na teoria parece simples, agora na prática... Oh, desgrama. Mas pra isso aqui funcionar, eu teria que largar as duas pontas perfeitamente no mesmo tempo, ó. Porque se eu largar aqui em cima, mas o dedão ainda continuar preso, ó, a carta sai toda torta. Fora que é um saco, tem que ficar abaixando e pegando as cartas toda hora. Então eu posso ficar treinando por horas até conseguir soltar as duas pontas ao mesmo tempo. Ou, ao invés de segurar as cartas de forma convexa, eu posso segurar elas de forma côncava. Porque aí o próprio deslize da carta sobre a carta vai fazer ela ir reto. Tem cabeça pra quê, mano? Tem que pensar. Eu tô 880. Ou eu aperto e não sai nada, ou ele sai... Eu não tô conseguindo medir a força pra sair tchá. Ele sempre sai tchá. Não sei se deu pra entender. Acho que deu, né? Tchá. Acho que eu vou separar e treinar só com metade do baralho, porque acho que deve ficar mais fácil, por algum motivo, que eu não sei explicar. E que eu não sei se dá certo, mas eu acho que dá. E como eu tô com muita dificuldade de fazer o tchá, pra também não ficar que nem um besta pegando a carta no chão toda hora, eu vou treinar aqui, ó, bem pertinho, só pra tentar fazer contínuo. E quando começar a treinar, você vai perceber que direto acontece um negócio muito chato. As cartas vão ficar escorregando da sua mão e vão ficar caindo no chão. Mas ainda bem que a solução é bem simples. Ao invés de pegar as cartas com a mãozinha Playmobil, é muito melhor você tentar pegar as cartas com a mãozinha... de quem não é Playmobil. E não só faz a garrinha, como também usa o mindinho pra prender aqui embaixo, ó. Porque aí, sempre que a carta for escorregar, o mindinho vai formar uma barreira e não vai deixar ela passar pelo vão. Ah, garoto! Continuo fazendo tosco? Continuo fazendo tosco. Mas pelo menos agora eu não fico derrubando. Nossa, aqui tá até me dando calor. O tempo tá passando, mas não estou vendo muita evolução não. 45 minutos. Não tô evoluindo nada não. Acho que agora sim já tá mais do que na hora de eu ir ver um... Ah, agora sim, nem se compara. 1000 vezes melhor. De tanto ficar tentando apertar assim, ó. Nossa, tá começando a doer o meu dedão. Os tutoriais até ajudaram, mas agora virou uma corrida contra o relógio. Ixi, Maria, 15 minutos. Vou até levantar porque ficar sentado não tá ajudando nada. O problema é que sempre que o tempo tá acabando, eu começo a ficar muito pilhado. Ô, diabos. Calma. Não temos tempo pra resgate do soldado Ryan. Se cair, caiu. 5 minutos. Acabou. O tempo acabou e aqui nem vou fazer suspense, porque não tem a menor chance de eu conseguir acertar a manobra. Essa
eu viajei bonito na maionese, porque tentar aprender em menos de 2 horas é impossível. Não tô nem conseguindo soltar as cartas direito, isso porque eu nem tô tentando abrir os braços. Vamos esquematizar o pagode? Então é melhor eu dividir a manobra em 4. Passo número 1, ajustar a posição dos dedos. Esquece a mãozinha Playmobil. Faça a garra deixando o baralho preso por todos os lados, tipo uma jaula. Com a outra mão, ao invés de segurar as cartas no meio como eu tava fazendo, é mais fácil segurar nas quinas, porque isso te dará um controle muito maior. Você pode apoiar o dedão numa quina e o anelar na outra, mas eu particularmente prefiro apoiar o dedo médio. Agora deixa o baralho côncavo e aqui vem o pulo do gato. Não uso o baralho todo emblocado. Lembra de deixar uma espécie de vão entre as cartas, porque isso vai facilitar na hora do... Passo número 2. O pio da pomba. No começo a gente é todo descoordenado e fica soltando as cartas em rajadas. Mas o que a gente quer mesmo é fazer o prrr, prrr, porque enquanto eu não aprender a soltar as cartas de forma contínua e fluida, eu nunca vou conseguir completar o spring de cartas. A ideia é pegar a memória muscular dos dedos até masterizar o pio da pomba, sem me preocupar em abrir os braços por enquanto. Já tô há 1h40 e poucos tentando melhorar o pio da pomba. Caramba, somando com o tempo de ontem já dá mais de 3h40. Ah, acho que agora foi! Só que não adianta nada conseguir mandar o pio da pomba se as cartas estão chegando todas zoneadas. Então, no terceiro passo, precisamos aprender o domínio da AK-47. No CS, quando você tucha o dedo na AK-47, ela ricocheteia pra todo lado, que é a mesma coisa com esse baralho. Então agora eu preciso de alguma forma pegar o domínio que é pra conseguir atirar reto. Porque assim as cartas não ficam voando pra todo lado durante a manobra. E uma coisa que eu reparei é que ao invés de você só apertar aqui no puxa-pena do pica-pau, é muito melhor você mandar a barriga da odalisca, manja? Não sei porquê, mas fazendo assim, você tem muito mais controle. Agora, o quarto e último passo, que é o... abrir a sanfona. Ih, não adianta nada você querer abrir a sanfona de uma vez, porque ela vai rasgar. Primeiro, meio palmo de distância, aí depois aumenta para 1 palmo, aí 2, 3, até... Mentira, não vai dar para abrir até aqui. Até aqui mais ou menos já tô feliz. 2 palmos eu já tô feliz. Então a meta será conseguir mandar o spring de cartas com 2 palmos de distância. Caramba! Nossa, achei que seria mais fácil. Como sempre. Vamos lá. Sem desistir. O pio da pomba até que tá indo. Eu só preciso começar a aumentar gradativamente a distância até... O problema é que eu fico querendo treinar olhando pro visor aqui, aí eu me embanando todo. Eu já tava treinando há mais de 8 horas, mas sempre que tentava distanciar as mãos, as cartas espirravam pra fora. Pouco a pouco eu tô melhorando. Caramba, era só o que me faltava também, né? Se eu não tivesse melhorando também... Nossa, eu ia chorar sangue. E eu não sei, mas tinha que ter um jeito de eu conseguir contar quantas vezes eu tô treinando, que agora eu fiquei muito curioso pra saber. Será que passa de 1000? Será que chega 2000 vezes? Se considerar que demoro 10 segundos em cada tentativa, eu já repeti esse movimento mais de 3000 vezes. Ainda tá muito sanfoninha. Aí vai ficar... mini sanfoninha pra tocar com o menor violino do mundo. Vou tocar uma música pra você no menor violino do mundo. Dura que depois de uns minutos esse músculo aqui começa a arregaçar. Aí eu tenho que fazer uma pausa, dar uma descansada, porque também, né? Não queremos nos quebrar à toa. Apesar de que a gente tenta, viu? Ó, a diferença de 1 palmo tá indo.
tava aqui pensando, não é possível, deve ter algum esquema que eu não tô sabendo. Todos os tutoriais falam pra você começar com as mãos... Peraí. Começar com as mãos juntas e ir abrindo a sanfona aos poucos. Mas acabei de reparar um macete e se parar pra analisar... tá vendo como ele joga a mão pra cá? Talvez esse seja o segredo. Então no abre sanfona, você também vai ter que dar... a estralada da coluna. Então a ideia é começar aqui pertinho, abrir a sanfona ao mesmo tempo que estrala a coluna e junta aqui em cima. Tipo assim, ó. Só que jogando a carta de verdade, né? Nossa, que se for isso... eu quero aproveitar esse momento porque eu acho que é isso e eu tô feliz, eu tô empolgado, mas eu sei que a hora que eu der a primeira tentativa e se não for como eu tô imaginando, eu vou ficar muito frustrado. E eu não quero ficar frustrado hoje. Uma coisa que eu percebi é que eu tô soltando muita carta com a mão aqui pertinho. Então quando eu abro a sanfona, ó, quase metade do baralho já foi. Então eu preciso começar a abrir a sanfona depois de, sei lá, 3 ou 4 cartas que eu soltei, pra dar mais tempo de... E quando for treinar, usa um baralho velho, porque, ó, já tá começando a carcomer toda a quina. Não sei, mas parece que eu treino e não tô evoluindo. Então eu pensei numa teoria e arrumei um baralho novo. Esse é daqueles baralhos de plástico que você ganha de brinde em quermesse de festa junina, manja? Nossa, que decepção. Senti falta daquele cheirinho de plástico cancerígeno. Mas se a minha teoria estiver correta, como esse baralho é mais fino, deve ser mais fácil de você mandar o pio da pomba. Nossa, muito melhor. Vacilei de não ter testado antes. Ah, mano, que agora... Ai, caraca, deu câimbra. Eu ia falar que agora eu me empolguei, mas... Calma aí. E o que pega não é tentar aprender algo difícil. O maior problema é quando você acha que será fácil e toma um tapa de realidade na cara. Ainda mais quando você começa a se quebrar, porque depois de horas treinando, comecei a sentir uma pontada muito forte, ó, bem aqui. Era como se alguém estivesse enfiando uma espada afiada bem no meio da minha mão. Agora você vai ver o que te espera. De qualquer forma, tudo que eu podia ver de tutorial, macete, tipo de baralho, eu já vi e já fiz. Então conseguir mandar o spring de carta vai depender única e exclusivamente da minha habilidade. Fazia tempo que não sofria tanto na hora de aprender algo. Eu tava apanhando que nem criança que não viu o Fusca Azul passar, mas agora não tenho mais desculpas. Até troquei de camiseta porque aquela lá tava grudando, tava atrapalhando. Agora sim! O problema é que quando uma carta vira, todas as outras da centopeia humana de cartas também viram, então não pode errar nenhuma. Pouco a pouco eu ia melhorando, até que, após 20 horas e 29 minutos, eu finalmente aprendi o spring de cartas. Ainda não está perfeito, mas já fiquei bem satisfeito com o resultado. E se você gostou do vídeo, se liga no dia em que aprendi a lançar cartas de baralho muito forte. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Bora explorar, meu povo!